Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre rinomodelação, né? Então, o preenchimento do nariz com ácido hialurônico. Para que serve? Quem tem a indicação de fazer? A gente vai conversar tudo sobre esse procedimento. Então, quem tem a indicação de fazer a rinomodelação? Bom, esse procedimento ele trata duas principais queixas. Uma, o ossinho do nariz aparente, né? Então a gente consegue retificar com a rinomodelação, e a pontinha do nariz caída. A gente consegue dar uma empinadinha no nariz com o procedimento. Então, se você tem uma dessas duas queixas ou as duas juntas, a rinomodelação é para você. Mas, claro, além de você ter essas duas queixas, você também precisa ter um tamanho de nariz adequado para fazer a rinomodelação, tá? Então, por isso que é importante a avaliação. Pacientes que têm um nariz muito grande ou que têm esse osso muito saltado, a rinomodelação não vai resolver o problema. Precisa fazer a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz. Então, na avaliação, se eu identificar isso, eu falo isso para o paciente, tá? Então, quando o paciente ele tem esse osso muito saltado, se preencher, a gente vai perder essa curvinha que a gente tem entre a testa e o nariz. Então, vendo que aqui a gente tem uma curvinha? Então, pensa que aqui tem um osso grande. Se eu for preencher, vai ficar reto. Não vai ter essa curvinha e vai deixar o nariz artificial, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer essa avaliação antes. Algo muito importante que eu acho que eu não falei pra vocês é com relação aos formatos de narizes, né? Então, não é todo mundo que tem indicação, não só pelo tamanho, tá? Mas também pelo formato do nariz ou pelo que ele busca. Por exemplo, tem gente que quer fazer a rinomodelação para afinar o nariz. A rinomodelação não afina o nariz. Às vezes, fazendo essa retificação aqui do dorso, empinando o nariz, às vezes dá a impressão de que o nariz é mais fino, mas essa não é a intenção, a função principal da rinomodelação, e não é em todos os casos que dá essa sensação de que afinou, tá? E pessoas que têm o nariz também muito largo, que tem a asa do nariz muito aberta, né, desejam diminuir, isso também não dá pra fazer com a rinomodelação. Então eu vou mostrar alguns resultados pra vocês, tá? Aqui a gente tem uma paciente que ela tinha bem esse ossinho aparente, mas ela tinha um tamanho de nariz adequado para fazer a rinomodelação. Então a gente disfarçou esse ossinho, deu uma empinadinha na ponta e esse foi o resultado final. Então ela ficou super satisfeita. Agora, essa outra paciente aqui, a queixa dela era principalmente a pontinha do nariz, ela já tinha um nariz bonito, né? Então ela queria só dar aquela empinadinha. E aí a gente até retificou um pouquinho o dorso e deu a empinadinha como ela queria. E essa outra paciente aqui, ela se incomodava também com o ossinho, mas ela já tinha o nariz um pouquinho maior. Então podem ver que aqui, né, no dorso, ela não ficou com tanta curvatura, mas ela gostou do resultado, né? Trouxe aquela retificação que ela tanto queria, e a ponta a gente deu uma leve empinadinha só, porque ela tem uma pontinha mais quadradinha ali no nariz dela, né? E esse foi o resultado dela. Então, gente, a rinomodelação eu sempre divido em duas sessões, tá? Então, a primeira sessão a gente faz a primeira parte, então eu coloco um pouco de produto aqui e na pontinha, se for a vontade do paciente, né? E depois de 60 dias eu peço para o paciente retornar pra gente fazer a outra parte, a segunda sessão. Por quê? Porque a pontinha do nariz, por exemplo, ela é bem cartilaginosa, então ela é uma ponta pesada. E se eu coloco um preenchimento, ele pesa mais ainda, e quando vai cicatrizando o nariz, ele tende a dar uma cedida. Então na segunda sessão a gente coloca mais produto para dar aquela empinadinha final, e aí é daquela forma que o nariz vai realmente ficar. E quem tem um osso muito aparente, na primeira sessão eu tenho um limite de quantidade de produto que eu posso colocar, né? Então eu até consigo uma retificação na primeira sessão, mas quando ela voltar daqui a 60 dias, o ossinho pode estar ali aparecendo ainda, e aí a gente complementa com mais um pouco de produto, tá? Então sempre eu divido a rinomodelação em duas sessões. Agora, principais dúvidas que eu recebo, uma delas, se dói para fazer o procedimento. Bom, gente, eu dou anestesia injetável, então você vai ficar com essa região bem adormecida, tá? Quando vai para fazer o dorso, às vezes, alguns pacientes, eles sentem um pouquinho da cânula ali deslizando, sentem uma pressãozinha, mas nada assim de dor, tá? É super tranquilo para fazer o procedimento. Ele também é um procedimento rápido, ele demora em torno de 30 minutinhos, você já tá pronta. Ele quase não incha depois,
então na hora você já consegue ver um resultado bem legal, então por isso que é um procedimento que eu também gosto bastante de fazer. E os cuidados pós-procedimentos são bem tranquilos. Então se você usa óculos, né, eu peço para ficar uma semana sem usar, para não apoiar o óculos aqui onde a gente preencheu, né? Geralmente você sai com o esparadrapo, tampando os buraquinhos onde a gente entrou e também moldando o nariz. Você precisa ficar umas 6 horas com esse esparadrapo, mas depois você pode tirar. Também peço para não fazer atividade física por 24 horas e nem passar maquiagem por 24 horas para não infeccionar ali os pontinhos onde a gente entrou, né, com a cânula, tá? E aí também eu sempre nas primeiras 24 horas vou pedindo foto pro paciente em diversos horários para eu acompanhar para ver se tá tudo certo. Então é isso o pós-procedimento, ele é super tranquilo. A dúvida comum é quanto tempo dura o procedimento. Bom, esse procedimento ele dura de 8 meses a 1 ano, né? Então, todo ano eu peço para o paciente voltar para a gente fazer a manutenção. E quando ele volta, geralmente o nariz não voltou ainda originalmente como ele era, né? Por quê? Porque o nariz, ele é uma região que a gente movimenta pouco. Não é como a boca que a gente fala, que a gente mastiga e a gente acaba gastando mais, né? O nariz, ele fica ali paradinho. Então, por isso que ele dura e quando a paciente volta ainda tem produto, né? Tá começando levemente a aparecer e aí a gente faz só alguns retoques, nem precisa colocar a mesma quantidade de produto muitas vezes. Também me perguntam se a rinomodelação, ela é definitiva. Então, ela não é, né, gente? Todo procedimento estético, ele não é definitivo. Não existe procedimento estético minimamente injetável que seja definitivo. Só mesmo a rinoplastia, que é a cirurgia. E esse sim é definitivo. E paciente que já fez rinoplastia, ele pode fazer rinomodelação depois, né? Ainda não ficou satisfeito com o resultado? Pode depois fazer a rinomodelação? Pode, mas eu peço para esperar 1 ano depois da cirurgia para daí fazer uma intervenção estética. Alguns pacientes também me questionam sobre a rinomodelação com fios, né? Eu prefiro fazer a rinomodelação com ácido hialurônico, porque eu acho que a rinomodelação com fios, ela dura um pouco menos, né? O tempo de manutenção é maior, tá? E também ela serve mais com relação à ponta do nariz, porque ele eleva o nariz, né? Então essa parte do dorso, os fios, eles não têm muita eficácia, né? Então eu só uso os fios quando é um paciente que eu já fiz o ácido hialurônico, já fiz a segunda sessão e a pontinha ainda continua caindo, insiste em cair. Aí eu associo os fios, mas eu nunca faço só os fios sozinho. Eu dou preferência em preencher com ácido hialurônico e se precisar, em algum caso isolado, aí sim eu uso os fios de sustentação. Acho que é isso, gente. Acredito que eu falei tudo sobre a rinomodelação. Se você tem alguma dúvida que eu não tenha dito aqui no vídeo, deixa ali nos comentários que eu respondo, tá? Deixa ali nos comentários que eu respondo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com uma amiga. E me segue também lá no Instagram, @MailaBiomédica. Lá eu posto conteúdo todos os dias e posto também conteúdo nos stories. Assim você consegue me acompanhar mais de perto, tá? E deixe também uma sugestão de tema para a próxima semana. Obrigada por assistir até aqui e um beijo. Tchau!